Bem-vindo a mais um podcast, o UFTM Faz Ciência. Hoje, com muita alegria, né, com muita satisfação, nós vamos entrevistar o professor doutor Ciomar de Castro Soares, professor aqui da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, um grande pesquisador aqui da nossa universidade e a gente recebe ele com muito carinho porque é um grande pesquisador da instituição, da área da saúde e, mais especificamente, da área da biomedicina. Apenas para apresentar o Dr. Ciomar de Castro Soares, eu fiz uma breve algumas anotações, porque o currículo dele é muito grande, então eu vou contar só um pouco para vocês terem uma ideia de quem a gente está entrevistando hoje. Né? O professor Ciomar é graduado em biomedicina aqui pela Universidade de Uberaba, ele é mestre em genética e doutor em genética pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem larga experiência com pesquisa não só no Brasil, tem várias parcerias aqui dentro da instituição, em universidades brasileiras e universidades no exterior. E de uma maneira muito interessante, o Dr. Ciomar, ele é doutor em bioinformática e doutor em genética. São duas áreas muito próximas e que remetem muito à pesquisa, né, o entrelaçamento que existe em a bioinformática e a genética, e a gente vai conversar bastante sobre isso. Né? E outra coisa muito interessante é que o Dr. Ciomar, além da experiência como pesquisador e professor em universidade, ele também já foi pesquisador sênior bioinformática no laboratório do Ministério da Pesca e Agricultura. Ou seja, tem uma experiência gigantesca, né, na compreensão dos organismos vivos através dos estudos genéticos e de bioinformática. Ele também é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciência, né, e orienta tanto na graduação como na pós-graduação em diferentes programas aqui da instituição. Então, é um prazer imenso receber o professor Ciomar. Então, professor Ciomar, parabéns, né, por tudo que você representa aqui para a nossa instituição, mas eu queria inicialmente pedir para você se apresentar, né, quem é o professor Ciomar de Castro Soares. Primeiramente, o prazer é todo meu estar aqui, né? Eu agradeço muito o convite. Meu nome, então, como eu disse, Ciomar de Castro Soares, eu sou aqui natural de Uberaba, Muito bom. nasci aqui, vivi até os 24 anos aqui, antes de ir para Belo Horizonte para fazer mestrado, doutorado, né, na época. E, por uma coincidência, saiu o concurso aqui em 2015 e eu me sinto muito feliz de poder voltar aqui para minha terra, né? Tenho família aqui, minha filha de 6 anos aqui também, então é um prazer muito grande poder contribuir, de certa forma, para a universidade na cidade onde eu nasci, né? De onde eu sou natural. Muito bacana. Professor Selma, uma coisa que eu fiz aquela investigação clássica, né, que a gente sempre procura saber sobre os convidados, né, antes de trazer aqui, fazer o convite. E uma das coisas interessantes sobre você é que você trabalha em diferentes áreas do conhecimento, né? Que é a genética, a microbiologia e a bioinformática. Como que surgiu, né? Imaginando que tem várias pessoas que vão assistir esse podcast e compreender a formação de um pesquisador, né? Como que nasce ali desde a graduação o interesse por áreas tão importantes, né, para a pesquisa e para a ciência? Então, na verdade, é uma pergunta que tem várias partes, né, se eu for pensar bem. A genética, desde o ensino médio, eu já tinha um interesse muito grande pela área, discutia com outras pessoas, talvez até pela história do genoma humano, né, que estava sendo sequenciado na década de 90 e tudo mais. Então, a partir daí, eu sempre quis trabalhar com alguma coisa na área de saúde que fosse genética. Não Correto. sabia o que. Acabei descobrindo a biomedicina no meio do caminho e entrei no curso e sempre pensando na genética. Só que durante o curso, é claro que você se vislumbra com outras áreas também, né? Correto. Então, via hematologia, microbiologia e todas as outras, mas fazendo estágio no laboratório Jorge Furtado aqui,
eu acabei trabalhando no setor de microbiologia, então me interessei muito por essa parte também. E foi super legal, até que já no final do curso eu fui passar um tempo de férias em Belo Horizonte e resolvi fazer um curso lá de uma semana dentro da UFMG, e em uma das palestras foi justamente do meu orientador de doutorado, professor Vasco, falando de engenharia genética com bactérias, com Lactococcus lactis, como produzir proteínas, expressar e tudo mais. Aquilo para mim foi uma coisa de outro mundo, então eu meio que resolvi seguir essa área. Já a bioinformática, também desde o ensino médio eu trabalhava muito eu tive meu primeiro computador e trabalhava muito formatando computadores com amigos, fui aprendendo junto com amigos que também trabalhavam nessa área, abrindo o computador, trocando peças e tudo mais. E então, durante a graduação e quando eu entrei na pós-graduação em genética também, meu orientador me via arrumando os computadores do laboratório junto com as outras pessoas e falou: "Ah, eu acho que você gosta muito de computador, você poderia, né, integrar o grupo que está indo para bioinformática". E eu comecei a trabalhar nessa área. Eu já tinha feito um curso de aperfeiçoamento em bioinformática lá também, mas eu ainda estava focado na genética, né? Mas eu acabei seguindo por essa área, junto com outro grupo. Me interessei muito, até pelo fato de que quando você chega num beco sem saída na bioinformática, tem como você contornar com o computador ali, não necessariamente esperar vários experimentos. Então, foi uma área que me interessou bastante e eu acabei seguindo também. Perfeito, perfeito. Muito interessante, pessoal. Eu vi que quando eu estava dando uma olhada nas suas produções, a gente percebe que você termina por é, é, navegar, né, por investigar diferentes pontos que envolvem a genética, a microbiologia e a bioinformática. Notei aqui alguns pontos, né, genética molecular, sequenciamento, genômica comparativa, e todos esses aspectos, de pangenômica, plasticidade, filogenômica, epidemiologia molecular, vacinologia reversa, e essas informações, todas elas convergem especialmente para os estudos de micro-organismos, ou seja, são conhecimentos da área de genética e da área de bioinformática, né, para estudar micro-organismos. E aí, quando eu estava procurando alguns micro-organismos que você mais pesquisa, que você mais tenta compreender, né? Então, aí eu comecei pelo mestrado, né? E verifiquei que você estudou a identificação e caracterização de ilhas de patogenicidade da espécie Corynebacterium. Então, como que surgiu dentre tantos micro-organismos, tantas coisas, o Corynebacterium? Isso até vai de encontro com a ideia de por que que eu fui para bioinformática, para esse time de bioinformática. Já tinha 2 anos que estava sendo sequenciado o genoma de Corynebacterium pseudotuberculose pela Rede Genoma de Minas Gerais, por uma iniciativa do meu orientador. Então, era um trabalho muito grande na época, porque precisava sequenciar o genoma inteiro pelo método de sangue, pelos métodos antigos, e demorava-se muito a criar a biblioteca para poder fazer o sequenciamento e montar esses genomas, então precisava de uma equipe bem grande. Então, eu acabei entrando nesse sentido para trabalhar com as ilhas de patogenicidade, que eu já tinha começado a trabalhar também na bancada com PCR, mas em outro organismo, que era Corynebacterium diphtheria. E aí, com isso, é, eu fui entrando nessa área, trabalhando com Corynebacterium pseudotuberculose também, porque era um carro-chefe do laboratório e era um organismo de muito interesse, porque causa doença em diversos animais, inclusive no ser humano. Então, foi mais ou menos esse caminho que eu segui, né, junto com um grupo que trabalhava nessa área Então, desse genoma. na UFMG, então, especificamente, existe vários pesquisadores, então, que trabalham especificamente com espécies de bactérias, essas Uhum, coisas assim, né? sim. E aí terminou culminou com essa espécie em específico. Uhum. Perfeito, muito interessante. Mas tem mais coisas aqui que eu pontuei, especialmente no que se refere à genômica comparativa.
a genômica comparativa, né, existe uma genômica comparativa que, como que era feita essa pesquisa há 20, 30 anos atrás e como ela é feita agora. Os Uhum. tempos são diferentes, as velocidades são diferentes. Eu lembro que eu já cheguei a, quando eu trabalhei, a, alguma coisa com essa parte de genômica, né? E eu lembro que era muito difícil, né? Então, como é trabalhar com genômica comparativa, no seu caso específico, numa época em que o sequenciamento ainda estava em expansão? Deve ter sido muito trabalhoso, É, diferente de hoje. o primeiro ponto é que não tinha nenhum genoma de referência da espécie. A gente estava trabalhando com o primeiro genoma de Corynebacterium pseudotuberculose. Não existia Muito mais trabalho. nenhum em banco de dados. Então, você não tinha uma referência para poder saber se a montagem estava correta, tinha que fazer biblioteca de Backs, que servem de para mapear, como se fosse uma régua para você ter uma noção de se a montagem estava correta. A notação genômica, você descobria a função de cada gene, 2.000 genes no genoma. Você tinha que pegar cada um, Um por um. jogar no site do BLAST, né, para poder encontrar a função de cada uma dessas proteínas geradas por aquele gene, né? Aham. Então, hoje em dia, é tudo já automatizado. Você tem bancos de cada uma das espécies e que fazem esse tipo de anotação e que é muito mais rápido. Mas naquela época o trabalho era bem grande e a gente acabava dividindo essa anotação, os arquivos, dividir o genoma em 10 partes para cada pessoa pegar uma delas com cento e poucos genes para trabalhar durante dias fazendo essa anotação. Para cada no começo, até você pegar para treinar, você demorava meia hora para cada gene. Depois, com o tempo, você chegava a 5 minutos para cada. Mas até você entender a biologia daquele organismo, a função de cada uma daquelas proteínas, era bem complexo. Hoje em dia já é bem mais. E hoje tem muitas mais ferramentas Só que existem outros gargalos hoje, né? Então, hoje tem muito mais genomas também, né? Então a gente mudou o problema, mudou o mudou para desafio. isso, Mudou o isso. desafio. Muito interessante. Bom, dentro de um contexto em que esse é um primeiro passo no mundo científico e na sua formação enquanto docente e pesquisador, que habilidades você acredita então na inserção, né, na entrada nesse mundo, né, é, genético, da parte de genômica, né, que habilidades desenvolvidas no mestrado foram fundamentais para a sua carreira, para você ir nessa direção, desenvolver ferramentas como esse PIR, usando ferramentas próprias em PIR e Java para análise genômicas. Então, é claro que toda a parte de bancada é muito importante, até para a gente entender todos os experimentos e tudo que vai ser feito e saber orientar alguém que vem, né, de outra área, mas no Não, meu mas eu vejo, caso, que eu vim da área de você está saúde, desenvolvimento, você desenvolveu ferramentas, então, então é muito, muito além do que só analisar. quando vem da área de saúde, é muito importante essa questão de programação para poder analisar mais a fundo a sequência, porque você tem lá vários programas que são uma caixa preta, quase, de certa forma, no sentido de que eles são fechados para algumas análises. Se você quer fazer análises a mais que não existem naquele programa, é claro que ele tem várias possibilidades, mas se você quer fazer análises a mais, você precisa saber programar também e criar novas ferramentas, às vezes, com scripts em Perl e Java também, por exemplo. Então, acho que para alguém que vem da área biológica ou de saúde, muito importante, né, essa parte de programação, e para quem vem também do outro lado da computação, aí já é muito importante ver a biologia como algo que não é estático, que não é exato, né, e tudo mais. Então, acho que, para mim, acho que o diferencial foi ter aprendido programação mesmo, foi muito importante em todos os passos, até hoje. Muito interessante. É muito interessante porque não é só sobre estudar as questões genéticas, mas é produzir ferramentas que auxiliam a essas próprias pesquisas, né? Uhum. Então, o estudante que está ouvindo, ele precisa compreender que não basta apenas compreender a genética, mas descobrir e montar ferramentas para que Uhum. haja uma evolução nos próprios estudos genéticos. Sim, e sempre levando em consideração características biológicas. Então, se eu tenho uma ilha de patogenicidade que eu
sei que as características dela é um desvio na assinatura genômica, ela veio de outro organismo. Tenho algumas características que eu sei que toda ilha vai ter, então eu vou criar um banco de dados para cada uma dessas características e tentar formar uma nova ferramenta. Deixa eu ver se eu entendi então. Então, nem sempre a ferramenta que você utiliza para fazer análises genéticas para bactérias seriam as mesmas para protozoários, para outras espécies. Sim, vai mudar muitas vezes o banco de dados, porque os fatores de virulência, por exemplo, vão ser um pouco diferentes. Pode ser que algumas ferramentas podem ser similares, mas outras apresentam nuances, assim, no sentido de até para gram positivo e gram negativo, o Existem tamanho da especificidades. membrana é diferente, você vai ter diferenças na proteína secretada ou não, então você tem que se adaptar àquele contexto biológico que você está trabalhando, muitas vezes. Perfeito. É, uma outra, nessa compreensão, né, das perguntas, quando eu estava montando, né, eu vi muito as suas pesquisas relacionadas também na atuação para avaliações pangenômicas, né? Hum. Então, o que é essa pangenômica e o que levou você a buscar uma abordagem bem mais ampla ainda ali durante o seu mestrado e doutorado? Por que Uhum. já foi para algo bem mais complexo? Então, a pangenômica é uma área que está em constante ascensão, até saiu o pangenoma humano recentemente, justamente porque se a gente tem muitos genomas de um organismo, já não dá mais para comparar só um com o outro, você tem que comparar tudo, que existe várias linhagens que estão sendo sequenciadas, milhões de dados sendo gerados, então você tem que entender todo o contexto daquele organismo. E na época, o que acontece? Depois desse primeiro genoma da rede Genoma de Minas Gerais, também tinha um genoma da Austrália, que eles sequenciaram lá e mandaram para a gente falar, vocês podem montar e a gente faz a parceria, né? Vocês fazem toda a anotação. E começou a aparecer o sequenciamento de nova geração também, que na época eram 16 dias, hoje em um dia a gente consegue sequenciar um genoma inteiro de uma bactéria até do ser humano. Então, com esse potencial todo, o primeiro genoma que demorou quase 3 anos para ficar pronto, os outros, em poucos dias, a gente conseguiu acumular de diversos locais do mundo e de Perfeito. diversos hospedeiros também. Então, a gente conseguiu representar tudo aquilo que aquela espécie representava no sentido de doença, né? Todas as possibilidades de hospedeiros, de sintomas, de países diferentes onde ela era mais encontrada e com isso veio a possibilidade da pangenômica através de um colaborador que já estava trabalhando com pangenômica de outra espécie próxima e foi por isso, inclusive, que eu fui para fora justamente para trabalhar com pangenômica, mas para tentar entender melhor esse micro-organismo num contexto mais amplo, né, com a distribuição geográfica do mundo inteiro. Perfeito, perfeito. É muito interessante, cara, é muito interessante. Outro aspecto que eu notei, olhando as suas produções, que são mais de centenas, é que você tem publicações com pessoas da capital, de Belo Horizonte, pessoas da Bahia, pessoas de São Paulo, pesquisadores do Rio, pesquisadores do Pará, onde você tem inúmeras parcerias, ou seja, você é um professor e pesquisador que faz pesquisa com diferentes colaborações. E além das colaborações nacionais, você possui pesquisa com colaborações, por exemplo, com a Índia, com a Alemanha, com a França, mas de tantas universidades, uma foi que você escolheu fazer parte do seu doutorado, que é a Universidade de Bielefeld. Então, por que Bielefeld? E o quanto isso contribuiu para a sua formação, né? Que diferenças tem? Por que com o Brasil, com a Alemanha? Por que ir para lá? Uhum. Sabe? Conta aí para a gente, porque o que acontece? Eu estou fazendo essa pergunta. Porque muitos pós-graduandos, muitos alunos já na graduação, eles sonham em fazer pesquisa e ele percebe que vários pesquisadores, incluindo aqueles que são professores, têm experiência tanto nacional e internacional. Então, como é que. Porque fez sentido para você, cientificamente, passar esse tempo lá? Na verdade, tem muitas características aí que eu posso citar que foram importantes. A primeira
é que a gente já tinha colaboração com esse, foi meu orientador de lá, né? Justamente porque ele também trabalhava com Corynebacterium e justamente porque eles tinham um prédio de pesquisa inteiro só com Corynebacterium lá. Então, com o Nossa gênero Senhora. inteiro. Então, eles não trabalhavam só com Corynebacterium pseudotuberculose, mas Corynebacterium diphtheria, que eu já tinha mandado Espécies e subespécies. DNA de todas elas para eles sequenciarem. Tinha Corynebacterium glutâmico, que é utilizado na indústria para produção de aminoácidos, já não é patogênico, então eles trabalhavam com patogênicos, não patogênicos, oportunistas, tu, tudo que você pensar. Toda a diversidade. Então, assim, foi um ambiente em que eu consegui, então, não só trabalhar a ideia de patógeno hospedeiro, que eu já sempre tinha trabalhado, mas entender também outros aspectos dessas bactérias, de como que elas poderiam interagir, que foi muito importante até para outras pesquisas que eu faço hoje, com probióticos, etc. também. E, e eles ainda tinham uma ferramenta que eles tinham desenvolvido de pangenômica, que chamava EDGAR, que é um acrônimo, né, do nome dele, e que era uma das ferramentas mais importantes que tinha na época para a pangenômica, e eu fui lá também para aprender eles e para trazer a pangenômica para a gente trabalhar aqui também. Muito. Então, né, foi uma conjunção aí E de o coisas pessoal na minha lá vida. recebeu bem, Sim, o ambiente de trabalho, sim. interessante. É uma experiência boa, Aham. inclusive nos aspectos sociais, vamos dizer assim. Sim, a ideia de você ter contato com diversas pessoas de outros países, do contexto cultural, conhecer outros países ali perto também, porque é muito fácil você viajar ali próximo, nas cidades próximas, né? Até com a matrícula da faculdade você podia viajar de trem lento dentro do estado de graça. Então, cada final de semana dá para ir numa cidade, conhecer outras universidades, etc. E então, no contexto social, abre muita mente também, né, da pessoa, mas também a questão das colaborações, né? Então, muitas colaborações com amigos que eu fiz lá, de Que hoje diversos são países, colaboradores acho científicos. isso. Então, isso também foi algo muito importante. Muito bacana. Foi muito legal, o professor Silmar. Muito bacana mesmo. Quando eu montei o conteúdo, tentando compreender os aspectos mais importantes, eu pensei nessa introdução que a gente fez inicialmente, esse contexto formativo tão amplo que você buscou se desenvolver, né, como docente, como pesquisador, experiências, mas saindo agora um terceiro bloco, né, a gente vai falar de trabalho. Né? Uhum. Você é um pesquisador que antes de ir para a academia, você foi trabalhar no Ministério da Pesca e Aquicultura. Ou seja, você era o pesquisador em bioinformática no laboratório oficial do Ministério da Pesca e Aquicultura. Uhum. É, 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 o, qual a sua experiência usando a bioinformática para fins, né, de trabalhar para o Ministério da Pesca, né, e o que isso impactou para a sua pesquisa? Porque, Uhum. na prática, você sai de um ambiente acadêmico para um ambiente totalmente aplicado, né? Uhum. E é estratégico, é um ministério estratégico para o país na época, né? Então você percebe que aquilo mudou bastante. Como foi isso? Então, a gente até tinha aplicações também, no sentido de exames laboratoriais para várias fazendas, mas a minha parte era mais voltada para pesquisa, para desenvolver, para entender interação patógeno hospedeiro também, só que num contexto diferente, no contexto veterinário, mas com peixes, né? Eu Uhum. não tinha trabalhado diretamente nessa área. Então, me ajudou bastante nesse sentido. Também nas pesquisas com epidemiologia, do que eu tenho hoje, muitas das ferramentas que eu aprendi a lidar foi justamente na epidemiologia molecular dentro desse laboratório, eu acho que foi muito interessante. E foi uma experiência diferente, porque por ser setor privado também, similar ao setor privado, né, no caso, né, a rotina é bem diferente e uma grande quantidade de dados sendo gerados e até para poder entender como funcionava um laboratório certificado, né, com ISO e tudo mais. Isso foi muito interessante também, que você vê a questão de controle de qualidade e tudo mais dentro do laboratório. É uma visão totalmente diferente da academia, né? Muito bom, muito bom.
Eu acho que a gente às vezes tem falta, né? Isso me inclui, né? Que muitas vezes a gente faz o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado e vai para a academia. Uhum. Então, de uma maneira geral, há um grande número de pesquisadores nas instituições públicas que tem um caminho muito acadêmico. Ele faz o mestrado, o doutorado, pós-doutorado e faz pesquisas, muitas vezes pesquisa básica, e vem para a academia. Mas é muito interessante imaginar que na nossa instituição tenha pesquisadores com experiências, né, diferentes, porque traz formações diferentes para os diversos estudantes, que traz diferentes experiências e tem novas perspectivas ao chegar na instituição, ao entrar em contato com diferentes pesquisadores com diferentes formações. Muito bacana. Vejam, nesse ponto, na sua visão, que competências então, depois de tanto aprender, de tanto trabalhar, que competências então são essenciais para formar novos pesquisadores na área de bioinformática? Por que eu estou fazendo essa pergunta, professor Silmar? Porque os caminhos da ciência têm andado muito na direção da pesquisa que você faz. Isso Uhum. não se pode negar. A ciência caminha muito para questões microscópicas, né? E a genética e a bioinformática, especialmente como uma ferramenta de estudo, vem ganhando destaque e cada vez mais urgência. Então, pensando na formação dos estudantes aqui na universidade, que tem grande parte da instituição a perspectiva mais de saúde, né? Que competências são essenciais? Então, aí entra novamente naquela questão dupla de quem vem da área biológica e quem vem da área de informática, né? A, a- da competência no sentido de quem é da biológica de programação, quem é da informática entender a área biológica, mas isso tudo, normalmente, nos cursos de pós-graduação, eles já meio que direcionam, tem disciplinas básicas para ambos os lados. Inclusive, a prova, normalmente, é uma prova que tem questões de uma ou de outra, e você escolhe qual delas você vai fazer, dependendo da área que você vê, justamente porque lá dentro você vai ter toda essa formação. E, principalmente, investimento em IA hoje em dia, né? Porque com a grande quantidade de dados, é super necessário trabalhar com treinamento, com modelos de IA para poder conseguir entender esses dados que estão sendo gerados. E lembrar sempre que a bioinformática ela serve justamente para diminuir a quantidade de alvos que você vai ter que trabalhar, para encontrar aquilo que é importante, para depois fazer uma pesquisa da bancada e chegar num resultado né, interessante De para um um alvo tratamento, específico. diagnóstico, etc. Aham. Então, sempre lembrar dessa complementação depois de você levar isso para a bancada também, para provar que realmente aquilo que você encontrou no computador é real, para. É o in sílico, né? Aham. Em Trazendo para sílico com o in in vitro, vitro, o in vivo experimental e depois o in vivo seres humanos, né? Por isso. exemplo. Bacana. Bom, eu não poderia deixar de perguntar, porque eu verifiquei que você possui, né, dois livros que você editou, né? Um sobre vacinologia reversa, uma ferramenta extremamente importante para pesquisa de alvos vacinais. E, e isso realmente tem sido uma ferramenta extremamente importante. Hoje, praticamente, grande parte dos pesquisadores usam essa ferramenta como ponto inicial para a prospecção de antígenos vacinais. E um outro sobre pangenômica. Então, existe um brilho, existe algo especial em ter um livro. Eu falo isso porque até o cheiro do livro é bacana, cara. Aí você construiu dois livros, editou dois livros em temas que são a ponta da ciência, sabe? Na área da saúde, especialmente a genética e a bioinformática, hoje são ferramentas amplamente utilizadas por quase todo mundo. Então, como foi esse processo de criação, da ideia de editar um livro que a gente sabe que é a qualidade que ele tem? Eu acho que o mais legal do livro é justamente o fato de você poder contar a história do jeito que você imagina que ela seja. Então,
Na pangenômica, por exemplo, antes mesmo de sair o trabalho do pangenoma humano, a gente já falava sobre as possibilidades de aplicação de pangenoma para vírus, bactérias, fungos, que era muito mais aplicado para bactérias. A gente já montou Expandiu. o outline dele voltado para pangenômico humano também, animal e plantas e tudo que poderia ser aplicado. Então, acho que isso foi o mais legal do livro de pangenômica. A gente montou esse outline, eu montei primeiro um esboço, depois, né, com os colaboradores, a gente foi levando para o caminho que deveria ser e chamando pesquisadores que poderiam adicionar ali, trazendo o que poderia ter a mais ali dentro dessas áreas, se a pangenômica fosse aplicada em várias áreas diferentes, né? Perfeito. E já no caso de vacinologia reversa, eu fui convidado pelo fato de que eu já trabalhava nessa área há um bom tempo, então viram os artigos, disseram, olha, você trabalha nessa área, a gente está montando um livro, você tem interesse em ajudar a editar também? Eu entrei juntamente com um colaborador daqui também, e foi mais ou menos esse caminho. Mas o de pangenômica, a ideia foi, desde o início, incubado ali com a gente mesmo. É uma sensação interessante, né? Porque é uma Uhum. conversão de conhecimentos e pesquisas de bancada, de artigo científico, que virou um conhecimento consolidado e você transformar aquele num livro, né? É Uhum. uma sensação de consolidação muito forte, né? Monta meio que quase um compêndio, né, de tudo que De tem que naquela. tem naquele Aham. tema, né? Muito bacana. Veja a qualidade dos professores pesquisadores da nossa instituição. Agora, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais ampla, né? Que a gente, quando fala da sua área, existe uma correlação dessas ferramentas para o estudo voltado para a saúde única, Uhum. entendeu? E saúde única, resistência antimicrobiana, vacinologia reversa e epidemiologia genômica, elas se comunicam bastante, né? Uhum. E os tempos mostram que cada vez mais necessário compreender essa conexão, né? Então, como que essas áreas convergem em seus projetos, né? Como que você consegue unir saúde única, resistência microbiana, vacinologia reversa, epidemiologia genômica? Como que se faz tudo Uhum. isso? Eu acho que tem duas questões. A saúde única como área, ela já faz isso também, de juntar todas essas ferramentas e essas áreas que existem aí, de certa forma, porque você vai estar estudando no, no meio ambiente, no hospedeiro animal, no ser humano, etc., como que os patógenos estão agindo, mas a pangenômica também ela ajuda muito a fazer essa liga, porque se você vai trabalhar com vacinologia reversa, você tem que encontrar um alvo que existe em todas as linhagens daquela espécie, porque você quer que a vacina funcione contra todas elas. Na Perfeito. epidemiologia molecular também faz sentido você ver o que que era conservado numa determinada região e que em outra região não acontece aqueles mesmos genes. Então, para você estudar epidemiologicamente, a pangenômica também ajuda. Então, em todas essas áreas aí, tem um dentinho de pangenômica também dentro da saúde única. E eu acho que ela, como eu trabalho muito ou com probióticos ou com interação patógeno-hospedeiro, né? Então, essas ferramentas todas, tirando a questão de virulência no caso do probiótico, você acaba aplicando de outra forma. Por exemplo, a adesão é muito importante para um patógeno causar doença, mas também é importante para um probiótico se ligar no intestino e causar exclusão competitiva, retirar o que seria um patógeno, né? Impedir que o patógeno se ligue e cause doença. Então, às vezes, uma ferramenta que é usada no contexto de virulência para um determinado organismo, para outra, ela pode ser utilizada em outro contexto, dependendo daquilo que você está procurando também. Muito bacana, é muito bacana. Eu ficava 2 dias aprendendo com você, mestre. É muito bacana. Essas ferramentas têm se tornado cada vez mais importantes para compreensão dos organismos e compreensão da biodiversidade, especialmente num país como o Brasil, que a biodiversidade é tão grande, né? Então, Hum. essas ferramentas de bioinformática, de genômica, é, a,
igual você comentou, né, essa questão de resistência microbiana, né, compreender os micro-organismos para compreender de qual forma eles conseguem evadir da ação dos antibióticos, por exemplo, no caso de uma bactéria, por exemplo, né? Eu vou tentar complicar um pouco mais Uhum. a, a pergunta, né? Apertar um pouco você, porque, veja, a sua área é uma área que cada vez mais utiliza inteligência artificial e aprendizado de máquina. Uhum. Né? E isso está transformando, né, a genômica microbiana e a bioinformática. Então, o quanto é isso? O quanto a universidade e os pesquisadores precisam compreender que isso é uma realidade. As universidades brasileiras, os pesquisadores, os estudantes precisam cada vez mais dar um passo à frente e utilizar essas ferramentas, né? A Uhum. aprendizado de máquina hoje está em tudo. Como que Uhum. funciona isso, Omar? Então, se a gente for pensar bem, não só na área biológica, mas na humanas você tem diversos textos, diversos livros históricos, né, exatas, você tem diversos equipamentos tecnológicos, você está produzindo diversos dados, e na biológicas, é claro que não tem muita diferença dessas áreas. Na área de saúde, em geral, você tem diversos aparelhos sempre sendo atualizados e produzindo muitos dados. O que acontece? Com a grande quantidade de dados, esse dilúvio de dados, você não consegue trabalhar com esses dados manualmente No braço, igual no antigamente. braço, reconhecer padrões. Então, você treina a IA, né? Você vai fazer esse treinamento para criar um modelo ali, justamente para ele reconhecer e te levar a um número menor de possibilidades para que você consiga testar isso, que seja plausível, né? Depois de você testar na bancada. Então, não tem como hoje, com esse dilúvio de dados, você fazer tudo sem a ajuda. A bioinformática já veio para fazer isso, de certa forma, porque tinha os genomas com 2.000 genes, eu não conseguiria trabalhar aquilo na mão, eu teria que, já tinha que utilizar bancos de dados. Só que agora, além de ter um genoma com 2.000 genes, eu tenho 200.000 genomas de Escherichia coli, por exemplo, Correto. cada um com mais de 2.000 genes. Então, a proporção agora está ficando cada vez maior. Então, sem o auxílio dessas ferramentas, não tem como a gente avançar mais e conseguir encontrar padrões que são invisíveis ao olho, né? Correto. E ainda complementando, a computação ela está cada vez mais esses computadores de alto desempenho, né? É extremamente necessário às instituições oferecer esse tipo de estrutura para que você consiga processar tantos dados, né? Uhum, Imaginando, sei lá, daqui a 5, 10 anos tem a computação quântica, né? uhum, Onde isso vai parar? pois é. Eu vejo que a IA, inclusive, vai ajudar na computação quântica, porque vai ter que ser feita toda uma mudança em programação do que existe hoje, com a arquitetura totalmente diferente. Então, talvez a IA sirva aí para ajudar na tradução, mas é algo que, assim, não sei como vislumbrar aí Próximos passos, né? próximos passos, né? Cena dos próximos capítulos. Aham, sim. Perfeito. Muito, muito bacana. Veja, estamos chegando na parte final, né, da nossa entrevista. Veja, é uma história muito bonita, de muita luta, de muito desprendimento e de resiliência, né? Ficar fora de casa, ir embora, ir para Belo Horizonte, ir para outros países, ficar um tempo na Alemanha, deve ser frio pra caramba. Se você pudesse definir a sua trajetória científica em uma frase, imaginando que você pode passar essa mensagem para a comunidade interna e externa UFTM. Eu posso pegar emprestado uma frase de outra pessoa? Uma Pode, citação? pode, Foi aqui, você que manda. a citação que eu usei na dissertação de mestrado, de Isaac Newton. Se eu vi mais longe, foi prestar sobre ombros de gigantes.
Aí pegou pesado, hein, Selmar? Essa daí ela Mas emociona, né? hum, ele coloca a frase no sentido do que veio antes, né, dos pesquisadores que vieram antes, que construíram o caminho até onde ele chegou. No meu caso, não seria só isso, mas os colaboradores gigantes também que me possibilitaram, Você né? andou com um pessoal muito nobre, né, cara? Aham. Pesquisadores especiais, Então, assim, sem eles eu não teria alçado voos tão grandes. tão grandes, né? Então, eu acho que é isso. Colaboração na pesquisa é a palavra-chave, eu acho. Muito interessante. Para a gente finalizar, então, professor Selmar, a gente vai fazer um bate-bola, coisa rápida. Você pode explicar, caso queira, mas a resposta precisa ser uma ou duas palavras, nada Uhum, muito alongado. Caso queira explicar, você pede o tempo e explica, fica à vontade. Então, uhum. vamos lá então. Uma conquista Eu acho que a entrada na Academia Brasileira de Ciências foi algo muito importante, o reconhecimento, né? de tanta contribuição científica, né? Uhum. Perfeito. Um livro. Eu diria Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Não Nossa, é pesquisa, mas perfeito, perfeito, perfeito. Né? Não esperava menos. Né? Um pesquisador. como eu trabalho com pangenômica, eu diria que o Hervé Tetelin, que foi o criador da área. Nossa, perfeito, muito bacana. O que é ciência para você? Colaboração e resiliência. Perfeito. Um avanço científico? Ah, a predição de estrutura de proteínas utilizando computador com AlphaFold. Foi o que ganhou o Nobel há alguns anos. Alguns anos atrás, né? Aham, sim. Perfeito. Um mito da sua área? Eu diria Rosalind Franklin. Perfeito, perfeito. Uma motivação? Para mim, hoje, ver os meus alunos como líderes dos seus próprios laboratórios no futuro da No pesquisa. futuro, né? Acho que é para isso que eu costumo falar que eu falo para meus alunos, mas eles não podem empolgar muito não, porque a gente fica até sensível, né? Assim, quando a gente fala que Uhum, o nosso sucesso é o sucesso deles. é, Então, quando eles não vão bem, ou na minha disciplina, por exemplo, cara, quando eles não vão bem, eu fico acabado. Então, eu eu acho quero que ver eles irem muito além, né? é muito bacana essa percepção. Um desafio, Desafio, talvez, faminto no Brasil hoje em dia, tá, tá meio complicado, né? uma pesquisa menos insalubre. Talvez isso. O laboratório de ciências ômicas da UFTM. Eu acho que talvez seja a segunda casa onde que eu consigo realizar as minhas pesquisas e responder minhas perguntas científicas, né? Silmar, era isso. Eu queria muito agradecer por ter aceito o convite de participar desse nosso podcast hoje. O FTM faz ciência. Eu acredito que tenha sido um momento especial a sua participação. Queria agradecer ao FTM pelo apoio, né, da estrutura e tudo que envolve, né, esse podcast, a FAPEMIG pelo apoio, né, estrutural e recursos para a gente montar parte da estrutura e nos veremos no próximo podcast e até a próxima. Obrigado.